Olha, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Vitor, ele no dia 8 do mês que passou, dia 8 de novembro, tornou lei um projeto que autoriza o uso da cannabis medicinal no Estado. A lei estadual prevê o acesso universal ao tratamento de saúde com o uso de cannabis, autoriza inclusive a pesquisa sobre o uso medicinal da substância, entre outras providências. O Poder Executivo tem 30 dias para regulamentar a lei. Esses 30 dias já estão aí esgotados ao término dessa semana. A Alagoas passa aí a fomentar a pesquisa sobre o uso medicinal. Isso é interessante, né, que o Estado, o município, possa, de fato, destinar recursos para que os especialistas possam se debruçar às universidades, na Universidade Federal, a FAPEAL, possa, de fato, colocar aí as suas impressões por meio de seus cientistas e buscar mais perguntas sobre o canabidiol e sobre a forma de utilizá-lo. Mas será que a gente entendeu? Nós, que estamos do lado de cá, nós entendemos o sentido dessa lei? O deputado Lobão, que propôs a lei, será que de fato ele entendeu também o que é que está acontecendo do outro lado do mundo ou aqui acima, nas Américas? Bom, eu estou aqui com a nutricionista, a doutora Cibele Castro, para que a gente converse um pouco. Primeiro, o que é o canabidiol que a gente utiliza, que a ciência está mostrando, aqueles que os especialistas, que são poucos ainda aqui no país, que podem prescrever com a devida autorização legal e com o conhecimento acerca do tema e para as indicações que a ciência já permite, já possibilita. Doutora Cibele, é um tema complexo, que muita gente está querendo simplificar demais, e aí apequena o tema, muita gente leva para outras questões que não têm absolutamente nada a ver. Nós estamos falando sobre saúde aqui. Um bom dia, doutora, e muito obrigado. Bom dia, Elias, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, não é, sobre o canabidiol. Bem, doutora, o que é essa substância? O fato de sair da cannabis, da planta, que do ponto de vista ilegal é utilizado como um entorpecente, aquilo que as pessoas já conhecem. Do que é que a gente está falando, doutora? A gente está falando de um óleo totalmente extraído da planta da maconha, certo? Mas não é tão simples assim como muitas pessoas fazem parecer. Eu tenho uma dor, eu tenho uma enxaqueca, eu não estou me sentindo bem, eu vou tomar canabidiol e vai ficar tudo bem, né? Enfim, o óleo é extraído da flor da maconha. Essa flor ela tem propriedades, né, já cientificamente comprovadas de cura e de retardo das doenças degenerativas. Acontece que não é qualquer planta da maconha que vai dar esse avanço, esse bem-estar ao paciente. Se a plantação ela não for orgânica, ela não for vegana, se o solo tiver contaminantes químicos e pesados de plantações anteriores, de qualquer outra plantação, o extrato, o óleo, ele vai ser contaminado. Então, para que serve o óleo do canabidiol? O óleo serve para inúmeras patologias degenerativas. O que é que a gente tem mais de pacientes no Brasil todo? Parkinson, Alzheimer, crianças com crises epiléticas, a gente trata muito. Então, crianças que têm de 20 a 30 episódios de epilepsias por dia. Quando ela inicia a terapia canábica, ela passa a ter 3 ou 4 episódios por semana. Crianças autistas, que são agressivas, que não têm foco, que você chama Antônio, e ele não presta atenção, não sabe nem quem é realmente ele começa a responder aos estímulos. Só que não é qualquer óleo que faz a diferença. Hoje a gente já tem aqui em Alagoas o melhor óleo do mundo, não é, Elias? Chama Alandiol. Esse óleo é exclusivo
da equipe sírio-libanês, de um médico que chama Romeu Fadul Júnior. Ele trouxe esse óleo, que é o prescritor que trabalha comigo, aqui para o Brasil. Então, o paciente hoje que quer o melhor óleo, quer a terapia de forma correta e eficaz, ele já encontra aqui em Alagoas o prescritor, a avaliação, que é comigo, e o melhor óleo do mundo. Então, ele vai tomar um óleo que ele tem garantia. O paciente fala assim, eu tenho Parkinson, né? A gente tem um número grande de pacientes portadores de Parkinson. Vou parar de tremer, né? Vou ter a minha qualidade de vida de volta, sim. Né? A gente já acompanha muitos pacientes portadores de Parkinson que para de tremer, que tem todos o seu sistema endócrino de volta, porque vai tudo ficando muito preso, muito limitado. Né? Chega um momento que o paciente de Parkinson ele não fala mais, ele não deglute mais. Ele fica todo travado, acamado. Então, o canabidiol pode resolver isso? Pode sim, mas chamando sempre atenção com a qualidade dos óleos. Existem óleos que não fazem efeito, existem óleos de cannabis contaminados, existem óleos que não têm a concentração indicada de CBD, existem misturas, diluições desnecessárias que vai comprometer a saúde do paciente, sim. Então, é por isso que aqui em Alagoas, hoje, a gente trabalha com exclusividade com o melhor óleo do mundo. Se o paciente já faz uso da cannabis medicinal, ele pode entrar no site, que eu vou destacar agora, é listaverde.com.br. Esse site, ele tem uma listagem de melhores óleos do mundo, do 1º até o 11º. Então, o paciente pode conferir nesse site se o óleo que ele faz uso tem coerência, se tem pesquisa científica, se é um óleo que foi de uma plantação orgânica e vegana. Dá para repetir o site, doutora? listaverde.com.br. Então, o paciente entra nesse site e vai dar toda a informação do óleo que ele consome, inclusive esse que a gente tem exclusividade aqui no Brasil, o Alandiol, que é eleito hoje o melhor de todo mundo, é o mais puro. Outra coisa interessante, os óleos ele tem que vir acompanhado de um QR Code. Assim que o óleo chega na casa do paciente, eu estou falando esse de excelência que a gente trabalha, o paciente ele vai colocar o celular dele no QR Code e vai identificar como foi essa plantação. O que é que eu estou tomando? Essa plantação é orgânica, é vegana? Tem estudo científico do óleo que eu tomo, ou é qualquer óleo, ou foi extraído de qualquer maneira. É contaminado? Não é contaminado? Tem THC, que é o tetrahidrocannabidiol, que é a molécula que dopa o paciente. Tem pacientes que não podem fazer uso de THC, mas tem pacientes que vai substituir a morfina pelo THC. Então, você realmente tem que estar consciente do que você está tomando e buscar uma equipe que ampare o paciente, né? Você não pode prescrever, você não pode orientar nem avaliar um paciente e deixar ele à deriva com óleo de canabidiol que ele não sabe o que fazer. Outra coisa, os medicamentos tradicionais podem ser diminuídos em até 60%. O paciente toma a medicação de rotina, ele em nenhum momento vai parar a medicação. Parkinson, Alzheimer, epilepsia, pacientes que têm deficiência de dormir, principalmente hoje a gente trata muito pacientes depressivos, que já os medicamentos tradicionais não fazem mais efeito, mas que quando inicia com canabidiol, a resposta é imediata. Inicia já a resposta com 15 dias. O paciente começa a terapia com cannabis, um médico prescritor avalia também junto comigo esse paciente. No caso, eu trabalho com o Dr. Romeu Fadul Júnior, do Sírio-Libanês, ele entra via telemedicina, faz a prescrição do paciente. Depois dessa prescrição, eu passo para o protocolo. Existe um protocolo para a chegada do óleo. Não é só eu vou tomar canabidiol, vou tomar CBG, né, que são outras moléculas, eu vou tomar CBN. Não é bem assim. Ele vai fazer um cadastro junto comigo no site do governo. Após esse cadastro, vai entrar no site da Anvisa e pedir autorização, a permissão da Anvisa para poder usar o canabidiol. Essa autorização, a Anvisa só permite com a prescrição de um médico credenciado. Então, se um médico que não tenha afinidade, se não tenha experiência com canabidiol, a Anvisa vai vetar.
Ele tem que ter experiência, ele tem que ter um selo para que possa prescrever canabidiol. Após Agora, esse pedido, a gente entra no site, faz o pedido do, né, no caso esse que a gente trabalha, Full Spectrum, que é o melhor óleo do mundo, e chega em 15 dias do Canadá, ele vem rastreado até a casa do paciente. bem interessante. Doutora Cibele, eu me preocupo muito com a questão da indicação. Tem muita gente pensando que aquela garrafada que o sujeito compra lá numa determinada banca e que cura de absolutamente tudo. Sim. Isso não é verdade, né, doutora? A ciência tem ainda um caminho muito longo para descobrir quais são, de fato, as possibilidades. Algumas já são reais, mas Exato. ela não está curando absolutamente. Vamos tomar canabidiol aí para qualquer coisa. Não. E outra coisa bem interessante, o canabidiol não cura. Você não pode ter uma patologia, eu sou portadora de Alzheimer, eu vou tomar canabidiol, não vou ter mais Alzheimer, né? Eu tenho crises epiléticas, eu não vou ter mais crises porque eu tomei canabidiol, de forma alguma. Mas eu vou diminuir a consequência dessa patologia, dessa doença. O que me afeta, o que me oprime, o que me... Eu dependo de ajuda de terceiros, eu não vou mais passar a depender, né? Eu vou ter uma qualidade de vida significativa, melhorada ao extremo, porque a gente trabalha hoje com o melhor extrato que existe. Mas eu não vou ficar curada definitivamente. O canabidiol não é um milagre, mas ele muda muito a vida das pessoas para melhor. Agora, chamando sempre atenção, não é qualquer óleo, não é qualquer extração, não é de um jeito errado que o paciente vai ficar bom. Então, o paciente ele tem aquela ânsia, ele fica querendo ficar bom logo. Então, cuidado para não aceitar qualquer coisa, qualquer óleo, porque vai ser totalmente o contrário a resposta. A gente trabalha com segurança e acompanhando o paciente. O médico que tiver interesse em prescrever canabidiol, como é que ele faz? Ele entra no site da Biocase Brasil. Nesse site vai orientar todo o médico, toda a área clínica, como fazer um curso de excelência para estar apto a prescrever para o seu paciente. Os remédios tradicionais, opioides, que já não fazem mais, que já não dão mais suporte para o paciente, né? A gente fala assim que vulgarmente caducou. Os opioides caducaram porque o paciente já não responde mais com tanta quantidade de medicação. Toma 30, 40 comprimidos por dia. Então, há uma redução, um médico prescritor autorizado reduz até 60% e evolui o paciente numa dosagem maior de canabidiol. Mas isso o médico tem que estar em conjunto com o canabidiol e entender a magnitude dessa droga. E não é qualquer óleo que vai ajudar o paciente, não. São sempre os melhores óleos. Me veio aqui a mente, a memória, de que planta da cannabis a ciência está falando. Porque o mercado de drogas deve ter alterado substancialmente a planta originária para obter vantagens do ponto de vista aí do seu comércio ilegal de entorpecente. Sim. Então, nós devemos ter uma variedade imensa dessa planta. Então, cuidado. Primeiro, porque continua ilegal ter a planta em casa. Exato. Ou seja, um único exemplar da planta, como qualquer plantação maior. Segundo, muito provavelmente a planta não tem a concentração do necessário, do princípio ativo que tem que ter. Que tem que ter no óleo, por exemplo. Exatamente. Outra coisa é dosagens, o número de vezes que você pode tomar por dia, a posologia por semana, correta, não é? etc. Essas coisas, nós estamos falando, gente, sobre algo que está para um tratamento de doenças, principalmente doenças degenerativas. Sim. E que tem uma ação direta, doutora, com o sistema nervoso central? Direta e muito rápida, né? Então, eu trato um paciente, ele já está comigo há 1 ano, ele teve também um AVC hemorrágico. Ele não andava, ele usava fraldas, ele não falava, tinha ideias suicidas, né? Porque as pessoas começam a ter uma vida tão degradante, tão limitada, que acha que o único jeito é realmente atentar contra a própria vida.
E eu estou com esse paciente aqui em Alagoas já faz 1 ano. O paciente já anda, já desfraudou, se alimenta bem, deglutição ótima, evacua, a diurese é excelente. Então, mudou a vida desse paciente o canabidiol. Em nenhum momento ele terminou, ele deixou de lado as medicações tradicionais, mas houve uma diminuição muito significativa. Então, o médico prescritor, ele aumenta a dosagem do canabidiol, coloca outras moléculas caso seja necessário e diminui a medicação de rotina. Tem episódios que a gente acompanha sempre que a medicação de rotina nem é mais necessária, mas depende da patologia que o paciente apresenta. É por isso que a pessoa que tem que ter uma especialização, tem que ter uma equipe muito forte para que o paciente realmente tenha uma qualidade de vida melhor e avance, né? Doutora, tem alguém que está contraindicado de se utilizar dessa substância? Pacientes com psiquiátricos. Eu acho que ajuda muito o paciente psiquiátrico, mas a gente tem que ter muita atenção, não é? Porque o paciente psiquiátrico ele pode tomar uma dosagem exagerada, ele pode misturar uma molécula com a outra, então ele tem que ser muito bem orientado. A gente tem uma ideia, ou isso é de pessoa para pessoa, do efeito, da duração dos efeitos do canabidiol? Hoje os pacientes que a gente trabalha no Brasil, eles têm muito pouco efeito colateral. Eu vou citar um que é bem interessante, que é dormir, né? Então, quando você trabalha com óleos de primeira categoria, o efeito colateral que pode dar no paciente é dormir mais um pouco. Então, ele acorda às 7 horas da manhã, ele pode acordar às 10 horas da manhã. Por quê? Porque ele ficou em homeostase, em equilíbrio. O sono dele foi mais reparador. Mas quando se trabalha novamente com óleos de primeira categoria, não existe a possibilidade de uma contraindicação, de falar assim, eu tive uma alergia ao canabidiol, né? Não deu certo para mim, a resposta que eu buscava eu não encontrei. Não existe essa possibilidade, porque o médico prescritor ele tem afinidade com a droga e ele sabe exatamente a dosagem ideal de cada paciente. Outra coisa, um paciente tem Parkinson, tem outro paciente que tem Parkinson, vai ser a mesma patologia? Eu estou encontrando muito isso. Vai ser a mesma posologia? Não. Eu posso tomar minha dosagem ideal, são 35 gotas por dia. A dosagem do meu companheiro pode ser 27 gotas por dia. Então, não existe uma tabela. Eu já encontrei muito isso aqui em Alagoas. Uma tabela, você tem Parkinson, é assim, você tem Alzheimer, é assim, você tem disfunção erétil, é assim. Não é assim. Cada organismo vai responder de uma forma diferenciada. Doutora Cibele, há dentro dessas reações alguma coisa ligada a uma hiper ou hipotensão arterial, ou mesmo diabéticos têm algum problema, enfim, quando é que isso passa a ser um problema? E por isso eu trago essa discussão aqui, porque você precisa buscar um médico adequado, devidamente credenciado, para que você não tenha sido levado para um caminho de um óleo que não é o óleo. Exato. Um óleo que não tem as mesmas características que são necessárias por imposição, inclusive, do órgão de vigilância sanitária brasileiro, a Anvisa. Sim. O paciente portador de diabetes mellitus, ele vai usar canabidiol se ele tiver algum órgão que esteja debilitado, né? Algum órgão enfraquecido, mas exclusivamente para diabetes mellitus, o canabidiol ainda não é indicado, nem para paciente hipertenso. Mas se ele tiver alguma outra patologia que acompanha ou a diabetes mellitus ou a hipertensão, sim, é indicado. Por isso a necessidade da avaliação. A avaliação tem que ser muito correta. Os exames clínicos desse paciente têm que ser avaliados na íntegra para ver se ele é um candidato ou não ao canabidiol. Não é todo mundo que pode consumir cannabis, né? Cannabis hoje parece que está uma moda. Todo mundo quer tomar para dizer, eu estou tomando cannabis, ou bem, não é bem assim. Outro ponto a salientar, o CBD não causa dependência, né? Essa seria outra pergunta, doutora. Sim. O dependente químico deve tomar? Quem não toma vai ficar dependente químico?
O dependente químico pode sim tomar canabidiol, juntamente com outras moléculas. Eu não vou destacar aqui, porque a gente faz isso na avaliação, junto com o médico prescritor. Mas existe a possibilidade do dependente químico deixar de ser dependente tomando canabidiol. Interessante, não é? Quer dizer, eu vou tomar o óleo da maconha e não vou mais consumir a droga? Sim, não vai. Porque é totalmente diferente a molécula da cannabis medicinal da maconha fumada da rua. Que você fica desorientado, que você não sabe onde está, né? Que você ri o dia todo. Então, as características de uma maconha da rua, a cannabis medicinal, de forma correta e de excelência, não traz. O paciente, o doente, o portador de qualquer patologia degenerativa, ele não vai apresentar efeitos psicóticos, psicoativos, nem dependência de forma alguma tomando o canabidiol. Doutora Cibele, crianças podem ser submetidas a esse tratamento? Sem dúvida nenhuma. A gente já trata crianças com epilepsia, com déficit de atenção, né? Com síndromes raras, sim. Um neurologista ele pode perfeitamente prescrever canabidiol. O full espectro é excelente para a criança. A partir dos 2 anos, a criança pode sim fazer uso da cannabis. Não tem dependência. O paciente pergunta muito, se eu parar, se eu não quiser mais, eu vou ficar dependente? Meu corpo vai buscar aquela droga? Não, porque a cannabis medicinal ela não vicia. O paciente pode ficar tranquilo com isso. Mesmo as outras moléculas, ela dá sim um suporte de cura, de magnitude, de bem-estar, de homeostase ao paciente, mas não vai ter vício de nenhuma natureza. Muito bem, doutora Cibele, eu quero aqui agradecer a sua participação. Eu que agradeço. É um assunto extenso, a gente vai ter que voltar para conversar um pouco mais. A cada dia a ciência descobre alguma coisa. Muito obrigado mesmo, ótimo dia. Todos os nossos óleos, eles são cientificamente comprovados, tá? Então, são óleos rastreados, são óleos com selos de garantias internacionais. Eu vou destacar aqui o meu telefone, quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, fica à vontade. 82 o código 9993-1777. Obrigada pela atenção e bom dia a todos. Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com a doutora Cibele Castro, ela é nutricionista.